Deus pela oportunidade de estar nessa casa, glorificar o nome do Senhor. Queridos, vocês que nos vê e nos ouvem também, são muito bem-vindos. Quero agradecer a Deus, pastor, pelo teu coração. Eu quero dizer que aconteceu a mesma coisa, viu? Quando eu te vi ontem, é meio impossível não te amar, né? Eu disse, rapaz, que homem precioso. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, me chamo Rodrigo Eduardo, venho de Blumenau, a minha esposa que está aqui, Shirley, né? Nós estamos juntos aí há 27 anos, né, amor? De caminhada, estamos na casa dos irmãos ali, muito queridos. O Val, o coração dele era o tamanho dele, assim, né? É um amado demais, né? Muito querido. Então, nós somos pastores em Blumenau, estamos lá há 20 anos já, né? Obedecendo a voz do Senhor, andando no Senhor. E eu entendo que Deus, Ele começa por intermédio da sua palavra, aquilo que Ele deseja fazer pelo corpo, começa a abrir as oportunidades, as portas, para que o corpo de Cristo comece a se edificar mutuamente. E eu quero começar essa conferência falando algo que hoje à tarde Deus trouxe muito forte ao meu coração, e quando nós começamos a adorar, testificou assim de uma maneira muito intensa. Deus nos trouxe aqui não só para trazer uma palavra ou compartilhar algo da parte de Deus, mas mais do que isso, Ele veio trazer um orvalho sobre essa terra. Isso ficou muito claro ao meu coração. Então, o profético se move no reino espiritual como um orvalho que você, num primeiro momento, parece que você não está vendo, mas quando você percebe, está tudo úmido à sua volta. E assim eu quero começar essa conferência profética dizendo algo. Não só a igreja Família na Rocha, né? A família Casa na Rocha, mas a cidade de Umuarama. Deus me falou isso no caminho dirigindo, pastor. Paraná receberá dessa porção. O Brasil receberá dessa porção. E aqueles que estão nos vendo e ouvindo e acompanhando, que talvez não estejam aqui, estejam noutra nação, receberão dessa porção. Porque é pela fé. E existe uma semente sendo liberada sobre essa terra nesse tempo. E eu, como de bobo não tenho nada, entendo que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Daquilo que eu der, daquilo que eu plantar e semear, eu vou receber. E eu queria começar essa conferência te dizendo algo. Lá em Blumenau, orando, buscando a Deus, Deus falou comigo assim, ó, você não vai trazer 3 palavras, você vai trazer uma palavra. Eu digo, Deus, eu preciso assim entender o que o Senhor quer dizer com isso, né? Então eu vou começar a falar hoje. Eu vou continuar amanhã de manhã. E eu vou fechar essa palavra no domingo à noite. Então cada um, querido, querida, eu poderia dizer assim, é responsável por comer e beber a quantidade que deseja, porque Deus quer saciar uma sede, uma fome na sua vida. Amém? E eu queria que você abrisse o coração para aquilo que Deus quer falar. E Deus não quer só, eu poderia dizer assim, não só falar, mas Ele quer entrar na tua alma. Ele quer trazer não só uma revelação, mas Ele quer trazer uma ativação na tua vida. Eu entendo que o Espírito Santo, Ele quer trazer uma visão, tirar escamas, mudar mentes, sobre o que significa de fato viver no profético. Porque às vezes o profético parece tão distante de algumas pessoas, e Deus quer que você saia dessa conferência, desses 3 momentos pontualíssimos na tua vida, e eu quero dizer, querido, também na minha, que eu entendo que se você abrir o seu coração, essas escamas vão cair, a sua mente vai transicionar. E talvez você está aqui nos vendo e ouvindo e dizendo assim, poxa, eu não posso estar lá. Então, se você não pode estar, eu quero liberar uma palavra sobre você já nesse tempo. Que essa atmosfera que começa a nos envolver, desde o momento da adoração, possa alcançar você onde você estiver. Mas nós que estamos nesse lugar, sejamos encharcados por essa verdade. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade preciosa. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu sei, Pai, que o Senhor quer tocar essa terra com um azeite precioso,
de uma ativação profética. Pai, assim como Ezequiel no capítulo 37, o Senhor trouxe um sopro precioso e um exército se levantou e se transformou. Assim é a igreja nesses dias. Um exército recebendo vida de Deus para um grande mover do Senhor. Assim o Moarama, a igreja Casa na Rocha, assim o Paraná, o Brasil e as nações que vão ver e ouvir, comer e beber dessa verdade, serão ativados para um grande mover de Deus. Primeiro na nossa vida e depois por intermédio da nossa vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se você quiser abrir comigo, eu quero começar falando, e foi muito engraçado, porque Deus falou comigo assim, você vai começar pelo fim. Disse, amém. Vou começar pelo fim, Jesus me ajuda a entender. E Deus falou, pastor, comece falando sobre o fim do meu silêncio profético. Então, se você quiser abrir em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, eu vou começar pelo fim. Que fim? O fim do silêncio de Deus. Que é o fim dos 400 anos, que é um período que se chama período interbíblico, conhecido pelos teólogos como o período do silêncio de Deus. Eu achei fantástico, fantástico como Deus construiu essa palavra no meu coração. Por que eu amo tanto as Escrituras? Não só porque ela me alimenta, mas porque ela é uma fonte inesgotável de revelação. E o que é interessante sobre as Escrituras, que ela dá conhecimento, mas ela traz junto com o conhecimento a revelação. A revelação o que é? É a luz sobre a verdade. Então quando a gente conhece algo, e aqui é maravilhoso, porque o conhecimento tira a gente da ignorância, no sentido do desconhecimento, mas a revelação, ela transiciona o conhecimento para uma vida de praticidade, ou seja, tira o conhecimento do intelecto, traz para o espiritual, e a gente anda nessa revelação, ou seja, a luz se abre, e eu entendo que Deus está movendo nesse tempo, pela sua palavra, uma revelação na tua vida e para a igreja. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, Malaquias 4, 5 e 6, diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. O que é o profeta Elias? O profeta Elias, querido, é uma voz. É uma voz. E eu quero te dizer que essa voz, que você pode ser em Deus, e que está profetizada em Malaquias, ela muda destinos, ela muda a atmosfera de um lugar e de uma cidade, de uma nação, enfim. Então, eu enviarei a vocês uma voz que se chama o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa voz, ou seja, Elias, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos se voltem para os seus pais. O que é isso aqui? Isso é gerações. Existe um movimento de Deus na terra nesses dias, que vai religar as gerações. Aqueles que são mais maduros na fé, vão olhar para os que estão chegando, e vão transicionar conhecimento e revelação da parte de Deus. É isso que está dizendo aqui. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, o que aqui o profeta Malaquias estava dizendo? Olha, é preciso a igreja entender que a voz profética é a voz de Deus, que pega a Escritura e revela por intermédio daqueles que são os interlocutores dessa verdade. Diga amém. Agora pule o texto, vá lá para Mateus, no capítulo 3, para você entender o que é esse período. Você vai entender o que eu estou querendo começar a te dizer. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus 3, 1. Ok? Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas.
Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, ou seja, as cidades à sua volta. Isso, querido, é nível de influência que João Batista tinha quando falava. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vindo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e ele mesmo dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele estava confrontando a religiosidade desses homens, estava dizendo: vai chegar um tempo que a ira de Deus vai se estabelecer por causa da religiosidade de vocês. Arrependam-se do seu pecado. Por que eu peguei esses dois textos para começar a minha fala dessa noite? Para começar a construir o que eu preciso falar nesses 3 momentos. Porque aqui eu pego Malaquias, quando ele traz um conceito, ele traz uma informação. Ele diz: olha, é importante que essa voz, que se chama a voz do que clama no deserto, o profeta Elias, faça com que as gerações se conversem entre si, porque eu quero transferir conhecimento e revelação de um para o outro. Começa um período que se chama o silêncio de Deus. Quando o profeta Malaquias acaba a sua fala, dizendo: olha, é importante que vocês aprendam isso, as gerações precisam conversar. E quando eu falo em Mateus capítulo 3, pode parecer perto, mas de Malaquias a Mateus, nessa fala, se passam 400 anos do silêncio da voz de Deus. O que é o silêncio da voz de Deus? Durante 400 anos, o povo de Israel, que estava habituado a ouvir os profetas de Deus, ficaram sem ouvir a voz de Deus por intermédio dos seus profetas. Esse intermédio, esse momento que se passa, acontece várias coisas, não é o foco do que eu quero começar a falar, mas eu vou te citar 2 coisas que acontecem. Jerusalém é tomada por um rei mau e Alexandre o Grande reina durante esse período. Ou seja, ainda que Israel fosse o povo escolhido de Deus, e era, porque o povo escolhido foi escolhido por amor, para ser salvo, para representar a Deus, mas para também ser porta-voz de Deus às nações. Então, Deus não escolhe Israel apenas para salvar Israel, escolhe Israel para ser o povo escolhido, uma nação que ia viver o reino de Deus, mas também para proclamar o reino de Deus às demais nações. Uau, que fantástico! Porém, por causa da conduta desse povo, acontece que o silêncio de Deus passa a existir e eles ficam sem ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Porque até aquele presente momento, Deus usava na terra reis, profetas, juízes e sacerdotes, 4 tipos de pessoas, onde o Espírito de Deus vinha sobre elas e elas tinham funções muito específicas. Quem era rei ia governar como líder, quem era profeta era conhecido como a voz de Deus, e era mesmo porque profetizar ou ser um profeta de ofício é nada mais do que ser impelido pelo Espírito para trazer uma palavra àquele povo ou à igreja. Todos bem até aqui? Só que nesse momento, o povo fica sem ouvir. Então aqui a palavra maldição, aqui que fica em relevo nesse texto, aponta e evidencia para um Messias que ia vir, para remover a maldição da terra. Que maldição é essa? A do pecado. Então, quando Malaquias deixa claro, olha, é preciso vocês entenderem que essa interligação de gerações vai fazer vocês entender que lá na frente haverá alguém vai preparar o caminho para o Messias chegar. Ele vai remover a maldição do pecado. Que maldição é essa? A morte. Quando esse Messias chegar, Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23 e Romanos 3:23 deixa isso claro, que Jesus Cristo é quem remove o pecado. O que ele quer dizer com isso? Olha, haverá no momento oportuno uma manifestação
desse Messias, que vai vencer as 3 mortes, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus é esse caminho que liga, que vai fazer a remoção dessa maldição. Uau! Por que intermédio? Por conta dele mesmo. Era o que estava sendo profetizado. E todos os corações serão unidos nesse Cristo. Então existirá um derramamento sobre toda a carne. Aponta para uma profecia que está lá em Joel 2:28. Você percebe essa construção de Deus para levar um povo a um arrependimento, a uma consciência, quando o profético começa a se manifestar. Por um breve momento, parece que João Batista não é compreendido, mas quem é João Batista? Aqui em Mateus 3 começa a dizer assim, ele surge do nada, só que não é do nada. Essa voz quer voltar a viver, quer voltar à tona. E essa voz, queridos, é pelo intermédio da igreja que vai se manifestar. Olha só o que diz Joel, no capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei. O que é derramar? Esse em hebraico, shapach. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tem uma tradução que diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga amém, querido. Porque essa é uma palavra profética sobre mim e sobre você. Deus quer derramar sobre todos nós esse Espírito. E ele continua dizendo assim, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, falarão sobre a influência do Espírito de Deus. É isso que ele estava dizendo. Uau! Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas eu derramarei do meu Espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, o silêncio de Deus ocorreu para que o povo entendesse que por intermédio de tudo o que estava acontecendo, era necessário que eles caíssem em si e voltassem a invocar o nome do Senhor. Então eu quero começar falando algo. O que tem mais relevância? O que é mais relevante? Herança ou legado? Vamos entender isso. O Velho Testamento, ele deixa um apontamento para Cristo. Se você lê os evangelhos, se você lê os profetas, se você lê, por exemplo, o livro de Isaías, que é o profeta evangelístico, né? Ele vai apontar sempre para um Messias, o meu Redentor, aquele que virá. Na verdade, os profetas que falavam acerca do reino de Deus para o povo escolhido sempre sinalizavam para aquele que ainda viria. Moisés, inclusive, falou isso para Israel. Ele disse, olha, haverá um tempo que será levantado um profeta como eu, olha só o que disse Moisés, que vai conduzir vocês, que será maior do que eu. Ele estava apontando para o Messias. Eu quero dizer algo, querido, nessa noite. Ainda que eu acho fantástico a vida dos profetas do Velho Testamento, nós estamos vivendo dias extremamente proféticos. Extremamente proféticos. No entanto, que existe um livro, que é o livro da profecia, que é o Apocalipse, que aponta para um momento fantástico que a igreja vai viver. Então, quando eu pego esse texto de Malaquias e encontro essa geração se encontrando, onde foi profetizado que as gerações vão se encontrar, e de repente 400 anos depois surge uma voz, eu começo a entender que houve uma transição, um legado da parte de Deus para a igreja desses dias. Então o que é mais relevante? O que é mais relevante, herança ou legado? E eu quero aqui trazer esse entendimento. Herança, o que é herança? Herança é algo que foi deixado para você. O que pode ser? Pode ser uma herança de bens, recursos, direitos ou deveres, uma sucessão, até mesmo uma doação. Como eu já vivi na minha vida, a gente recebe uma herança, recebe algo que o teu familiar pode transferir para você. Ah, o meu avô ou meu pai é uma herdade. E tem uma herança que pode ser uma herança genética, cor do cabelo, cor de olhos, altura, DNA, isso é herança, sim ou não? Herança. Cada um de nós aqui recebe, de uma ou de outra maneira, você recebe herança.
Agora, legado é uma coisa diferente. Legado é uma herança muito maior. Legado não se entrega somente, não é uma coisa que você pode medir, você recebe, é uma transferência. E essa transferência profética que a igreja começa a receber nesses dias. Então o legado é transmitido. E eu não consigo transferir um legado se eu não tiver um relacionamento, se eu não tiver tempo para fazer isso. Porque eu transfiro isso de minha genética, você não tem como medir, sim ou não? Eu não tenho, se eu pegar o meu DNA, se você pegar dos seus pais, dos seus filhos, essa carga genética vai estar ali. Você sabe, eu também sei que a herança que os meus pais vão deixar para mim são minhas, mas um legado eu posso rejeitar ou não. Eu posso escolher e eu, como um pai espiritual ou um pai físico, posso transferir para aquela pessoa. O que é esse legado? É uma herança maior, é algo que alguém pode deixar como? Conhecimento, revelação, experiência, exemplos a serem seguidos. Um legado é algo que eu transfiro para alguém de maneira intencional. É um propósito de vida, é um compartilhar. Por isso que eu quero deixar para essa noite bem claro algo. Deus transferiu e tem transferido um legado do Velho Testamento para esse Novo Testamento que a gente está lendo aqui. Por isso eu pego os dois e estou fazendo esse link, eu estou construindo algo até amanhã à noite, para você entender que eu e você somos o alvo dessa transferência de unção maravilhosa. Por isso eu tenho muita convicção que a igreja desses dias pode experimentar um grande avivamento do Espírito de Deus, um derramamento como nunca antes aconteceu, sem precedente nenhum. Embora nós vimos coisas tremendas acontecendo, Isaías, Jeremias, Daniel teve experiências tremendas. Se você ler o livro de Daniel, uau, quanta experiência. Ezequiel, complexo entender tudo que Ezequiel viu. E de repente Malaquias diz, olha, uma geração vai receber. E aqui nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, né? A teologia vai chamar de neotestamentário, ou seja, um testamento novo. Mas eu quero te dizer algo, querido. Jesus Cristo é o centro do profético. Por quê? Porque quando vem o Novo Testamento é nova aliança, eu recebo Cristo. Ele se revela pela Escritura. E eu pego esse óculos que se chama Jesus e leio o Velho Testamento. Se eu ler o Velho Testamento com a perspectiva cristocêntrica, eu vou ver Ele ali se manifestando, sendo apontado de uma maneira clara. Eu não consigo separar, pastor, a realidade profética do Velho Testamento para o Novo, quando eu pego Jesus e coloco Ele como centro daquilo que a igreja precisa viver nesses dias. Então, o que pode ser legado? Por exemplo, né? Anotei uma coisa aqui, né? Uma cultura legada. A gente estava comentando no caminho em Chile, a gente está conhecendo outras cidades, vindo para o Paraná e visitando pessoas, estando com pessoas. Como a gente vai para o Rio Grande do Sul, lá se toma chimarrão, aqui se toma chá, lá onde a gente mora, o pessoal gosta de tomar café. É uma cultura, sim ou não? Faz sentido? Uma comida, a gente vai muito à África, porque a gente tem uma igreja parceira lá, chega lá, a comida da terra, a vestimenta, são culturas. Isso é transferido de maneira, até eu poderia dizer assim, invisível, né? Porque a gente não percebe. Por que você faz isso? Não, porque a nossa cidade é assim. Assim a cultura do reino de Deus também é um legado e se transfere. Assim como uma visão, uma maneira de viver. Por exemplo, um pai, né? Eu posso ter recebido do meu pai um propósito de vida. Eu posso transferir para os meus filhos, né? Eu não tive filhos físicos, mas quem tem sabe disso. Você transfere. Olha, eu quero que você continue o legado da nossa família. Qual é o legado? Integridade, né? Honestidade, casamento íntegro, cuidar bem dos filhos. É uma transferência. Faz sentido para você, querido? Sim ou não? Essa transferência também acontece de modo espiritual. É isso que está sendo dito. Isso acontece com Elias e Eliseu em 1 Reis 19. Quando Elias ouve de Deus, Elias, profeta Elias, vá e unge Eliseu como profeta em teu lugar.
Ele está dizendo, eu vou continuar essa voz, essa unção de transferência da minha vontade para o povo. Então vai lá, Elias, eu vou fazer algo extraordinário contigo, eu vou te tomar. Quem lembra do texto que Elias foi tomado? Antes disso, eu não vou cessar a minha voz ainda. Vai lá, pega Elias, te prepara, chama Eliseu. Agora, unge Eliseu em teu lugar. E uma coisa interessante que o pastor falou aqui, o que Eliseu faz, né? Quando ele recebe o chamado, ele pega o boi, pega as carroças, queima, ele faz o quê? Um ato profético. Ele lança uma semente poderosa. Sabe, querido, quando o pastor chamou para vir à frente aqui, trazer uma semente, uma oferta, enfim, toda semente é um ato profético. Não existe nada que é nulo no reino de Deus. Toda semente vai frutificar, 100%. E se tem algo que eu aprendi, é que eu estou sempre sensível para entender o que Deus quer que eu semeie. Às vezes eu vou semear uma palavra, às vezes eu vou semear um abraço, às vezes eu vou semear uma oferta, um valor, pode ser, mas eu me movo por aquilo que o Espírito me conduz. Elias entendeu que ele tinha um legado profético, uma unção, uma autoridade profética que não podia cessar. Ainda que Deus ia parar de falar por Elias, a voz profética não se calaria. E Eliseu seria então o que iria proclamar. E aí em 2 Reis, no livro à frente, no capítulo 2, acontece um momento extraordinário. Porque do momento em que ele foi escolhido para assumir o lugar de Elias, até o outro livro de 2 Reis, existe um tempo de caminhada. E eu quero começar falando algo nessa noite. Talvez tudo que Deus falou para você não aconteceu ainda. Talvez você está num processo. Não anule os processos da sua vida. Por favor, não faça isso. Não pegue atalhos, querido. Não faça isso. Não negocie princípios. Não antecipe o seu processo. Não construa pontes no lugar que você não deve ter pontes. Submeta-se ao processo. Deixa eu te dizer algo, uma frase que eu aprendi. O mapa não é o território. Uma vez eu ia viajar, nós íamos, acho que foi para a África. Uma das primeiras vezes eu estive e olhei, eu tenho um globo, que eu gosto de orar com um globo lá no meu quarto de oração, de escuta. Eu olhei para aquilo lá e disse, uau, cara, olha que pertinho que é, eu vou pegar um avião aqui, vou atravessar aqui, é muito perto. Rapaz, não chegava mais. Aí eu pensei assim, cara, o mapa não é o território. Meu Deus do céu, é longe demais. O mapa não é o território. E Deus me ensinou, quem não se submete ao processo, não viverá o propósito. Às vezes a gente foge do processo. Quando Eliseu recebe aquela unção, uau, ele pega e crê naquela palavra profética. Você crê nas promessas que Deus tem para você? Cara, se tem um camarada que crê no que Deus vai fazer, sou eu, tá? Eu não estou aqui à toa. Esse tempo é tão profético para mim quanto para a igreja. Saiba disso. E eu quero te dizer algo, eu estou aqui e eu quero começar a dizer isso. Eu não falei para o Gil, ele não está aqui, vou falar, mas o pastor está aqui, está na bênção, está no mesmo azeite. Eu esperei 20 anos da minha vida para estar ministrando uma conferência profética. Sim ou não, meu amor? Sheila está comigo? Aliás, ela sempre está comigo. Né? Você sabe, né, irmão, que se você não quiser ouvir o Espírito Santo, você pode ouvir a tua mulher, que vai funcionar praticamente perfeitamente, né? Irmão, é desse jeito, irmão. Não te ajudei, irmão? Pois é, te botei no mato, né? Deixa eu te dizer algo. Quando você não aceita a manifestação de Deus, você não pode resistir à sua mulher. Receba. É mais ou menos assim. Então ela está comigo há 27 anos e Deus sempre me deu promessa nessa área, né, amor? Sim ou não? E hoje eu estava chegando, ontem chegando aqui, Deus falou comigo assim, ó, você foi fiel, você esperou 20 anos para ministrar uma conferência profética. É verdade, amor? Sim ou não? E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Não tem nada para dar não, tá, irmão? Não espere nada de mim. Espere do Espírito. Elias, quando chegou diante de Eliseu, ele disse assim, Eliseu, é o seguinte, Deus mandou eu ungir você em meu lugar. O que ele estava dizendo? Eu vou transferir para você um legado. O legado é uma capacitação espiritual. É mais do que um dom. É uma responsabilidade profética.
Porque profecia é você falar para alguém. O ministério profético, de ofício, ele fala a territórios, é diferente. Ele tem um peso. E você lembra quando eu peguei a palavra, eu comecei a falar justamente o quê? Eu não vim aqui falar só para a igreja, ou para as pessoas. Eu vim também falar à igreja e às pessoas. Obviamente, respeitosamente, corrijo minha fala. Mas eu vim ministrar a um território. Ao Brasil, ao Paraná e ao Moarama. E às nações que estão nos ouvindo e vendo. E eu liberei uma palavra, você percebeu? Uma atmosfera está sendo construída. Quem percebe uma mudança de atmosfera? Existe uma atmosfera sendo construída. E aqueles que não puderam estar, eu profetizo que essa atmosfera alcance você. Elias, pela fé, quando ele recebe a palavra onde é que ele está? Ele está no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus chama quem tem muita coisa para fazer. Deus chama quem tem responsabilidade. E ele vai lá, Elias, então, eu não consigo sair de Elias. O sangue de Jesus tem poder, né? Está forte. Elias chega para Eliseu, Eliseu, Deus mandou te ungir no meu lugar. Ou seja, você vai fazer o que eu faço. O que eu faço? Eu profetizo a nível de nação. Por quê? Porque eu falo com o rei, eu falo com a autoridade de nação. Você vai profetizar a pessoa, sim, mas vai profetizar com um nível de autoridade e peso profético sobre uma nação inteira. Isso é o ministério profético. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que você, como igreja, vai fazer em nome de Jesus. Amém? O que Eliseu faz? Ok, se Deus está dizendo, eu parei, vou pegar aqui essa carroça, vou queimar, vou pegar os 2 bois que está puxando, vou queimar em cima, ou seja, eu creio na palavra e vivo pela fé. Eu vou fazer um ato profético, tudo que eu tenho entrego a Deus, porque agora tudo que eu tenho é Deus. Você entendeu? Se você quer viver o reino espiritual, você não pode estar preso no que é físico. Você está me entendendo? Você pode ter tudo físico, porque eu também preciso. Eu cheguei aqui com o meu carro. Eu preciso de um carro para trabalhar. Normal. Eu preciso de gasolina. Normal. Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Querido, se alguma coisa governa você, você não é livre. Você não é livre. Se alguma coisa possui você, você é escravo dela. Então você não pode ter Deus. Sério isso. Eliseu não se prendeu a nada. Nada. Deus está me chamando. Elias, eu olho para ti e eu vejo que tu é um homem, cara, tu é profeta, tu tem uma unção de Deus sobre ti. Muito bem. Mas agora você vai assumir o meu lugar. É isso que o Velho Testamento aponta para o Novo. É isso que Malaquias está dizendo para João Batista. Receba esse legado. Ainda que Deus para de falar, Ele não cessa, Ele deu um tempo para que o povo se arrependesse. Ei, são dias da unção de Elias sobre a igreja. Deixa eu ir para frente. Então, o legado do Pai em favor do seu propósito é alcançar aquele que ainda não foi alcançado. Olha o que diz Lucas 1, 5 e 6. Eu vou citando os textos, depois você anota. Vai ficar gravado também, pastor? Então, tranquilo. Olha o que diz Lucas, no capítulo 1. Eu vou passar o texto. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote que se chamava Zacarias e pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Era uma organização. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram, diz o texto, justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos de Deus e preceitos do Senhor. Eles eram o quê? Justos e obedientes. Deixa eu ir para frente. Capítulo 1 de Lucas, de 14 a 17, diz que eles receberam uma promessa. Quem recebeu? Zacarias, sendo sacerdote. Vai no seu momento de adorar a Deus lá no templo. Um anjo aparece, ele recebe uma promessa e diz: ó, você vai ser pai. Sua mulher dará à luz. Estou sendo rápido porque eu não vou passar por todo o texto, não preciso. Ele ali duvida, acontece algumas coisas, mas ele recebe aquela instrução. Isabel fica grávida, debaixo de um mover tremendo. E o versículo 14 a 17 vai dizer assim, em Lucas 1.
Eu estou dizendo para você, Zacarias, esse menino que vai nascer de você e da Isabel, porque vocês são justos e obedientes e irrepreensíveis diante de Deus, ele será motivo de prazer e de alegria para você. Mas muitos se alegrarão nele por causa do nascimento dessa criança, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada alguma. Ele será consagrado, e consagrado é separação. É separado, era uma palavra específica para um chamado específico, para um homem específico. Amém? Você entende essa diferença? Deus vai dizer algo para alguns aqui nesses 3 dias, nesses 3 momentos, são 2 dias, perdão, que você vai ter que viver. O que Deus vai falar com você, pessoal, talvez não diga a mim. Agora, eu sei o que Deus falou para mim. E o que Ele falou para mim, meu irmão, tem 2 coisas que eu tenho com Deus. Quando Deus me manda fazer uma coisa, eu procuro obedecer, a não ser que eu não tenha entendido. E segundo, se Deus prometeu uma coisa para mim, com todo respeito e pureza e honra, Senhor, o Senhor falou, está falado. Vou contar muito testemunho ao longo desses momentos. Um deles é, Deus falou comigo em Chile um dia assim, ó, eu vou levar vocês a Israel. Uau! Meu Deus, pensa num camarada faceiro. Meu Deus do céu. E eu aprendi que eu não ando mais com a minha carteira e nem com o meu cartão de crédito, que é muito pequenininho. Eu ando com o cartão de crédito dele, que é bem mais amplo. Salmo 24:1, a terra e toda a sua plenitude pertence a ele. É bem melhor, Esperei 15 anos. 15 anos. Por isso, querido, não aborte o seu processo. Não faça isso, não antecipe. Mas quando Deus fez, Deus fez. Um dia, um casal nos chama, eu pensei em casal, chamou, deu B.O., Ele disse, barbaridade. Vamos lá, glória a Deus. Orei em casa, Jesus, da graça, da unção, da palavra de conhecimento, sabedoria. Me ajuda, Jesus, Cheguei lá e o cara pensa em todos os versículos da Bíblia. Cheguei lá, sentamos numa mesa, num cafezinho. Aí eu lembro bem, o irmão disse assim, olha, eu nem consigo falar nada. Pega logo isso aqui e vê. Era um envelope pardo. Eu gelei, pensei, ai meu Deus. Já pensei logo no pior, mano? É pouca fé, Irmão, eu puxei o envelope. O que tinha lá? Alguém se arrisca? Alguém arrisca? Pacote para Israel. Está aqui, ó. Você e sua esposa podem ir. E acabou a reunião ali, lógico, Aí choramos, aquela melequeira toda. Eu esperei 15 anos, irmão? Mas Deus é fiel. Quando Ele te disser uma coisa, irmão, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Eliseu sabia que ele tinha recebido um legado. Não. Elias é homem de Deus. E se ele falou, ele é a voz de Deus, eu vou receber. E como Eliseu, eu sou Rodrigo também. Quando chega em 2 Reis, o fominha do Eliseu diz assim, ó, hoje Deus vai tomar o meu Senhor de mim. Elias vai ser tomado por Deus. 2 Reis capítulo 2. E ele disse, eu quero a unção dobrada. Ou seja, ele disse, eu quero 2 vezes o poder, a unção, a autoridade espiritual que está sobre o meu Senhor, sobre aquele que me ensinou. Lembra de 1 Reis para 2 Reis, existe um tempo, um processo, um aprendizado. Como eu, me submetendo a um aprendizado. O meu mentor é o meu pastor. Outro dia eu estava lá, alguém perguntou, a gente foi para visitar uma cidade, e os pastores lá olharam para mim e para o Edson e perguntaram assim, uma coisa, quantos anos vocês andam juntos? Aí eu olhei e disse assim, andamos 20 anos juntos. Achei interessante a pergunta da pastora, eu disse, por quê, pastora? Isso não é interessante porque eu vejo coisas do Edson em ti e coisas de ti no Edson. Eu disse, nem tudo é perfeito, irmã? Começamos a rir, a brincar, fazer o quê? O cabelo, por exemplo, já, Foi, Ela disse assim, ó, cara, que interessante. Pois é, eu ando 20 anos nesse lugar, 18 anos como líder e 9 anos no tempo integral. No mesmo lugar. Obedecendo os processos. Chorando bastante, Chorando bastante. Mas hoje eu estou aqui para dizer que Deus quer mudar algo sobre a igreja no Brasil. E você é parte dessa igreja. Deixa eu ir para frente. Então o que acontece? Olha o que diz Lucas capítulo 1. Você vai se alegrar muito, ele será consagrado, ele não vai beber vinho nem bebida fermentada. E tem uma promessa para esse filho teu aqui, Zacarias. Tem algo que vai acontecer, ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Uau!
Sabe de quem ele está falando? Do profeta Elias. Deixa eu ir para frente no texto. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Eu gosto desse versículo agora. Versículo 17. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A unção, o poder, o dunamis que se manifestava até Zacarias, vai começar a se manifestar de novo. Por quê? Porque 400 anos eu calei, mas eu vou voltar a falar. Mateus 3, João Batista vai nascer, e quando ele nascer, antes dele romper a madre, eu, o Senhor, já o dotei do Espírito Santo. Vai nascer com propósito. Por favor, diga comigo, eu nasci com propósito. Eu não sei, eu tenho uma impressão no meu espírito que tem alguém que está nos vendo e ouvindo, que talvez está lá no seu coração dizendo assim, essa palavra talvez não é para mim, eu estou tão longe, e eu não sei, eu me sinto talvez desprezado ou desprezada, não sei, mas tem algo no meu espírito, eu quero refazer essa frase. Você nasceu com um propósito, sim, você só precisa encontrar ele. Eu não sei qual é, não sei o que Deus quer falar com você, mas eu sinto no meu espírito, é você, e Deus está falando de novo, sim, sim e sim, 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem propósito. Então o que acontece? Ele vai nascer aonde? Na unção de Elias. O que Deus está dizendo? Eu não mudo, sou eu que dou a unção. Ele está dizendo assim, o mover profético não morreu, ele vai se manifestar de novo, e de uma maneira fantástica. Então, assim como Deus é fiel em seus desígnios e propósitos, Ele o faz de acordo com seus, repita comigo por favor, princípios. O que eu li em capítulo 1 de Lucas diz, Deus olha para a terra, vou traduzir, e diz assim, Zacarias e Isabel são obedientes, são fiéis, são íntegros diante de mim, irrepreensíveis. Irrepreensibilidade quer dizer integridade, retidão, pureza, santidade e obediência. Olha quanto adjetivo, ou seja, encontrei alguém, pastor, em quem eu posso derramar algo. É isso. E por que eu estou dizendo que Deus usa os seus princípios? Porque Ele disse assim, vai nascer alguém, não de qualquer jeito, não em qualquer lugar. Me provi de um casal extremamente íntegro, para por intermédio deles, fazer vir e nascer, renascer, transferir um legado profético. A minha voz vai voltar à tona. É isso que Deus estava fazendo quando nasce João Batista. Então, o próprio profeta João Batista, quando nasce, quando chega em Mateus 3, que lemos, né? Você lembra que eu comecei falando de Malaquias e de Mateus 3, você lembra, né? Quando ele começa a falar, surge no deserto, João Batista pregando arrependimento. Parece ser rápido, mas sabe quanto tempo João Batista ficou no deserto? 30 anos, esperando o tempo de se manifestar. Sabe, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, absoluta nenhuma, de que não tem ninguém que não seja importante no reino de Deus. Ninguém. Todos são muito importantes no reino de Deus. Você só precisa encontrar o seu lugar, isso é verdade. Você é indispensável, sim, você é indispensável no reino de Deus, eu ouso dizer isso. Você é alguém que vai influenciar no lugar onde você está, que eu não vou poder chegar. Talvez onde eu vou estar, você não vai. Mas aonde você está, você é muito relevante sim. Por favor, entenda que você tem propósito. Lucas 1:80, e o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Submeta-se aos seus processos, querido. Espere o tempo certo de se manifestar, ou de ser manifesto em Deus, e você verá um fluir extraordinário da parte de Deus na sua vida. Então agora chega o fim do silêncio.
A palavra profética havia cessado, mas agora a voz do que clama no deserto começa a se manifestar. Se esse período durou 400 anos, e para quem viveu naqueles 400 anos deve ter sido uma angústia terrível, eu imagino, porque se eu entendo que eu tive em Israel, e é impressionante a cultura, é muito forte, assim como quando você chega no Brasil, você tem saudade de comer feijão, você tem saudade de comer numa boa churrascaria, glória a Deus, aleluia, né? Obrigado, glória a Deus, né? Esqueci o nome do lugar, onde é que era mesmo? Como é que era? Guaíra, Deus abençoe Guaíra. Lá tem um lugar ungidíssimo naquele lugar, né? O lugar do sacrifício. Gente, deixa eu dizer algo. Você está lá em Israel, você vê a força, o poder da cultura. Se você é um judeu, acostumado a Deus falar por intermédio de profetas, e isso se cessa, você entra numa angústia, num desespero. Se você está acostumado no Brasil a experimentar algumas coisas, é que nem tirar o chimarrão do gaúcho. Olha, a partir de hoje, um decreto, o gaúcho não pode mais tomar chimarrão. Mas o chimarrão é o sinônimo da cultura, imagine. Faz sentido isso para você? A voz parou, o desespero. Só que Amós 8, o profeta Amós tinha profetizado que haveria um tempo, e esse tempo começou a chegar, que haveria o desespero, uma fome e uma sede, que não era de pão e não era de água, mas era de ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? O povo começou a clamar: Deus, fala de novo. Senhor, por favor, manda uma voz, fala ao nosso coração. Nós somos o teu povo, o povo escolhido que precisa, que anela, que anseia ouvir. O povo tinha se esquecido, por isso o silêncio. Quando alguém despreza a voz profética, que é a voz de Deus, que é a cultura do reino, santificação, santidade, integridade, vida no reino de Deus, ou seja, vida no contexto da moralidade da palavra de Deus, casamento santo, vida íntegra, retidão de caráter, segundo o padrão do caráter de Cristo. O Brasil está sedento de um caráter de Cristo, irmãos. O Brasil, o Moarama, o Paraná, Santa Catarina, está ansioso por ver homens e mulheres cheios de Deus. Que a vida fala tão alto quanto a voz. E porque a vida fala, você tem voz para falar. Quem entendeu? Amém. Faz sentido para você, querido? Sim ou não? Quando você olha para uma pessoa, que nem Eliseu olhava para Elias, eu não tenho dúvida nenhuma que quando esse homem disse para mim que era eu, porque ele era a voz de Deus. Que caráter tinha Elias? Eliseu herdeu aquilo. O que acontece? João Batista nasce debaixo de uma palavra profética. A unção de Elias já está naquele bebê. Uau! Então agora tudo vai dar certo? Não. Ele precisa chegar na maturidade. Você já chegou na maturidade? Você já alcançou a estatura de viver o que Deus tem para você? E aqui entra muitas áreas: financeira, saúde, profissional, espiritual. Talvez você tenha um chamado de Deus tremendo, mas você ainda precisa passar por alguns processos. Aliás, eu quero dar uma palavra profética: o processo nunca acaba, ele só muda. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer uma coisa clara. 20 anos caminhando com Cristo. Né, amor? A nossa realidade de ministério e de vida mudou tanto e nunca parou de mudar. Algum tempo atrás Deus me deu uma palavra muito rema: Rodrigo, o ministério que eu te dei não é estático, não engesse o que eu mobilizo. Aprenda a andar e se movimentar, se mover dentro do tempo que é hoje. Eclesiastes 8,5 diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Como eu disse, eu tinha uma palavra, eu esperei 15 anos para ir a Israel. Eu tinha várias palavras, esperei 20 anos para chegar até aqui onde eu estou agora, hoje, nesse lugar. 20 anos se passaram, não duvidei de Deus. Passei as crises e os processos como Elias, como Eliseu e como João Batista também. Mas quando chega o tempo de Deus, algo acontece, você recebe uma carga de Deus. E o ministério começa a se mobilizar e você começa a viver 1 Coríntios 14. Não conversamos, mas está aqui no meu esboço.
Porque a profecia, a palavra profética, exorta, edifica e consola. É para isso que existe a manifestação do Espírito de Deus na igreja. Olha o que diz Mateus 3, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. As pessoas me perguntam às vezes assim, tá, ô Rodrigo, deixa eu entender. O que é exatamente a profecia? Porque profetizar é profecia. O que de fato é isso? Qual é a diferença? Você sabia que você pode profetizar? Não, mas eu não tenho dom profético. Ele está. Mas você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus? Sim, eu sei. Ok. Você vai orar por um enfermo. Ah, já fui. Ótimo. Você já foi no hospital orar por alguém? Não, não fui, mas é que eu sou líder de célula, ou estou lá na célula, e às vezes tem um irmão que não está com saúde e tal. Você pode orar por ele e profetizar, você sabe disso? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você é batizado nas águas? Sim, pastor, claro, com certeza. Então por que você não profetiza? Ei, vamos desmistificar um pouco isso, vamos deixar claro. Você pode emitir um decreto profético sobre uma pessoa. Seu humano da carne? Não, não. Quando o texto diz, quando não tem profecia o povo se perde, mas aquele que vive a lei prospera, quem está doente. O que diz a palavra de Deus? Poxa, em Tiago diz que peraí, eu acho que eu estou entendendo. Em Tiago, no capítulo 5, diz, se tem alguém doente, ore por ele para ser curado. Opa, você está começando a entender. Quantas vezes nós vamos orar? E eu chego, qual é a questão X, Y, Z, etc, tal. Ok. Eu imponho a mão sobre a pessoa. E digo, eu declaro, eu emito um decreto profético sobre você. Isaías 53. Eu estou proclamando a palavra de Deus. Eu não estou inventando uma coisa minha, não, porque... Não. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Tenho. Ok. Jesus curava pessoas, sim ou não? Sim. Jesus disse em João que eu vou fazer obras maiores do que ele. Você percebe? Você percebe? Como existe um legado que Deus deixou para nós. Já está com você, igreja. Você só precisa se movimentar dentro dessa fé profética. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui. E pessoas vão ter experiência. Deus falou comigo. Tem alguns que Deus vai acordar na madrugada. Tem alguns que vão deitar e não vão dormir. Amanhã vão estar com raiva de mim. Aquele profeta veio para cá, não deixou ninguém dormir. Aí você vai chegar, vai me abraçar, me beijar, vai ser maravilhoso. Né? Eu pelo menos espero isso, em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre mim mesmo. Né? A graça, o amor, né? A Bíblia diz não deve nada a ninguém no seu amor. Estou ensinando na prática, né? Me ame, querido, me ame muito. Né? Deixa eu te dizer algo. Sim, você pode viver coisas tremendas em Deus. Então, a profecia vai ser uma palavra que o Espírito Santo de Deus vai revelar a você. Você vai liberar uma profecia. Olha, eu estou vendo que Deus está falando comigo sobre a sua vida. Deus está abrindo uma porta para você. Né? Opa, olha só que lindo. Você vai pegar e vai conhecer alguém que é um profeta, ou uma profeta, claro, o dom ele é, né, o dom é dom, ele não vai escolher, não, eu acho que só homem, eu acho que esse dom só mulher, não é assim, né? O dom é uma coisa fantástica. Mas você pode, pela fé, profetizar. Você pode ensinar e dizer assim, não, irmão, você está passando uma crise financeira, cara, estou passando uma crise tremenda, então, cara, vou te ensinar uma chave. Qual? O segredo da prosperidade é semear, não é reter. Não, mas eu já não tenho. Por isso você não tem, porque você parou de semear. Mas como? Gálatas capítulo 6, 5, 6 e 7. Aquele que semeia vai colher. Toda a semente frutifica, querido. Toda. Eu me lembro muito bem, eu passei por uma falência aí em Chile. Né, irmão? E Deus nos deu uma palavra rema. Rema. Nunca pare de semear. Quem sempre semeia, sempre terá colheita. Coma tudo que você tem e vai acabar toda a sua sementeira. Meu Deus, o que eu faço? Eu oro intencionalmente. Senhor, me mostra aonde está o terreno fértil. Um terreno fértil que pode ser um irmão. Um terreno fértil pode ser um ministério. Um terreno fértil pode ser uma cesta básica para uma família do lado da sua casa. Eu não sei o que o Espírito de Deus vai dizer para você, mas viva o mover em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, você pode, olha, eu profetizo em nome de Jesus que você há de viver algo sobrenatural. E eu trago existência aqui
O que eu acabei de pregar, Joel capítulo 2, eu não estou inventando, eu estou dizendo que a Bíblia profetiza e diz, vai chegar um tempo, e já chegou, porque o Espírito de Deus está liberado para todo aquele que por intermédio do batismo tem uma aliança com Cristo. Era isso que Joel profetizou, haverá um dia aí, já chegou. Jesus abriu, rasgou o véu quando ele morreu na cruz, querido. Ele é a nova e eterna aliança. Nele podemos fazer obras maiores do que ele mesmo. Você está entendendo? Quem está entendendo até aqui? Amém? Deixa eu ir para frente. Então, discernindo o tempo e o modo, é o que eu disse, Eclesiastes 8,5. João Batista entendeu o processo dele, esperou 30 anos. Mas, rapaz, que inveja santa. Não tem inveja santa, né? Não tem inveja. Que exemplo bom, melhor, né? Inveja santa não foi legal, desculpa aí, né? Mas que exemplo tremendo, que coisa fantástica. Porque João Batista, ele só não tinha fé, como se submeteu ao processo e foi obediente. E aqui eu vejo um legado geracional fantástico, porque quando o anjo fala com o pai do João Batista, ele disse, você vai se alegrar muito nele, porque você foi íntegro, você produz uma geração abençoada. Porque você foi obediente, você foi reto, você foi íntegro, eu escolhi você, por intermédio de você, fazer algo extraordinário. Vou chamar alguém que você vai se alegrar muito. Não só você e sua mulher Isabel, muita gente, ou seja, aquela nação. Mais do que isso, eu vou dar a ele um ministério tremendo, profético, qual? Ele vai ser o amigo do noivo. Uau! Eu gosto desse exemplo, eu faço desse exemplo um exemplo para mim. Eu não sou Jesus, mas eu ando assim com ele. Eu quero ser o amigo do noivo. Assim, né, irmão? De bobo a gente também não tem nada, né? Vamos trazer para nós primeiro, né, pastor? Deixa eu te dizer algo, amado. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer se revelar a você. Então, olha só, ele se tornaria o precursor. Porque o que ele recebeu? Olha, ele vai ser um profeta, vai ser uma voz em Israel. Ele vai anunciar que Israel pecou. Sabe por que ele começou o ministério dizendo assim, vocês estão tudo no inferno? Ele não falou bem assim, é eu que estou falando, mas ele disse assim, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. João Batista batizava, por isso o nome dele Batista. Mas o ministério dele era levar as pessoas ao arrependimento. Mas olha que ministério fantástico, ele começou a pregar ao povo de Israel. Olha, sabe por que Deus não fala mais? Porque Israel pecou, mas acabou o silêncio de Deus. Eu sou a voz que clama lá do deserto, 30 anos esperando, lá no sol, comendo, né, mel e gafanhoto, não tinha McDonald's, não tinha Coca-Cola gelada, não tinha pizza, não tinha picanha, não tinha nada, era mel e era deserto. Deserto é lugar de prova. E quando você está na prova, querido, o teu professor não fala. Ele está em silêncio, esperando você fazer a prova. E se você rodar, você vai ter que fazer a aula e depois fazer a prova de novo. A aula e a prova. Você entendeu? Deixa eu ir para frente. João Batista chega, começa a pregar, olha, vocês precisam se arrepender, eu sou a voz do que clama no deserto. Lá, Malaquias falou, eu recebi um legado espiritual, um legado genético, meu pai e minha mãe eram íntegros diante de Deus, eu tenho as duas bênçãos, a genética por causa dos meus pais que obedeciam e serviam a Deus, e tenho também a unção de Elias. Uau, completo, fechou. Você precisa ser na sua casa, eu preciso ser na minha casa. O portador da bênção de Deus para a minha geração. Eu tenho que ser Jesus para Shirley, a minha esposa. Nós não tivemos filhos físicos, temos filhos espirituais, que a gente chama de filhos do coração. Um especial, o Miguelzinho, ele perdeu o pai, tem a mãe, nós batizamos a mãe dele também, nós batizamos a família toda, ganhamos todo mundo, casei todo mundo, né, a galera. É meu filho na fé. Interessante, pastor, uma coisa, eu lembrei agora. Ele tem recebido o legado profético meu, né, Chile? Lá, o nome dele é Miguel. Sabe como é que chamam ele lá? Rodriguinho. Rapaz, o camarada ora que nem eu. Vai adorar, ele fica daquele mesmo jeito assim, igual. Já tiraram foto nossa, filmaram nós, eu vejo a filmagem. Rapaz, tô ruim demais, né? Porque se eu fico toda hora fazendo assim, o menino faz toda hora assim. Gosta de um mistério que tal qual, né? Como disse o Edson, Rodrigo, você reproduziu segundo a sua espécie. O Edson é o nosso pastor sênior, né? A gente faz parte da equipe pastoral pela misericórdia e graça de Deus. Mas enfim, deixa eu ir para frente. Deixa aqui, senão não acaba mais hoje. Os irmãos já estão me olhando de lado.
Deixa eu continuar para acabar. Ele recebe esse legado, ele tinha um legado geracional e o espiritual. João Batista estava cheio de Deus, estava cumprindo o propósito. Mas acontece algo tremendo. João Batista, ele começa a pregar sobre arrependimento. Olha os processos. Por isso que não é estático. Bom, Deus me chamou só para batizar e a minha mensagem vai ser arrependimento. Pronto. Aí, daqui a pouco está lá, chega Jesus. Jesus, nós somos primo. Você sabe, né, que Isabel e Maria eram prima. Então nós somos meio parente. Mas vamos convir que eu nasci, sou mais velho do que tu 6 meses. Mas convém que tu me batize, não eu, né? Porque vamos combinar que tu é o Senhor e eu não sou nada, né? Jesus me dá um ensino tremendo aqui, humildade. Jesus diz assim, João Batista, convém que seja assim para que seja exemplo. Uau! E João Batista, que ministério tremendo, né? Ninguém vai vencer João Batista, batizou Jesus, pronto. Ninguém vai ganhar, você pode ter a unção que você tiver na terra, você pode ver anjo, ninguém vai ganhar de João Batista. João Batista batiza Jesus, o primeiro desempregado da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele batizou Jesus, os discípulos dele olharam para Jesus, pois é, Elias, tu até tem, João Batista, uma unção assim até legal, até boa assim, né? Até tu tem graça para falar, mas só que, pô, Jesus aí está com uma unção um pouquinho diferente, né? Veste um palitozinho melhor, né? Já tem aí uma graça diferente, já fala melhor, já tem um estudozinho melhor. João capítulo 3, 33, João Batista diz assim, convém que ele cresça e eu diminua. O mesmo legado, a mesma integridade dos pais estava no coração de João Batista. Por isso que a unção que estava sobre ele se manifestava tão intensamente. João Batista batiza Jesus, continua batizando por arrependimento, não parou de batizar. Liberou os seus discípulos para andar com Jesus, isso me fala que ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. O cabeça da igreja chama-se Jesus de Nazaré, ponto. Todos nós somos servos, é verdade que temos responsabilidades, eu como pastor lá na igreja local, divido as cargas com o meu pastor Sênio e com os demais irmãos da equipe, como profeta tenho um legado, é verdade, tenho uma responsabilidade, uma incumbência, só até o cabeça, dali para cima, no mais. Eu obedeço a ele, e Deus está se revelando dessa forma, amém? Então deixa aqui, o que acontece? A noiva, olha o que diz o texto de João 3, 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo. Ok. Olha o texto, para a gente ir aqui. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra, mas o que vem do céu fala daquilo que vem do céu. João Batista, ele tinha não só uma revelação e um entendimento de quem ele era, mas do que ele deveria fazer e até quando. Você se alegra com o ministério de João Batista? Fantástico, não é verdade? Lembre que acabou sem cabeça. Uma palavra de ânimo, né? Para a gente dormir super bem. Deixa eu te dizer algo, amado. Quando você trabalha para quem de fato você deve trabalhar, a tua cobiça acaba. Sabe por quê? João Batista entendia tanto a condição dele. Tanto a condição dele, que quando ele foi preso, ele não entrou em crise com ele. Pois é, Jesus, te batizei, né? Dei os meus discípulos para ti. É assim que tu me pagas. Estou aqui com Herodes. E sinto no espírito que Não, ele não tinha a vida dele por mais preciosa do que a de Jesus. E digo mais, João Batista morreu e sabia que Jesus também ia morrer. Não teve medo de pagar o preço para que toda a obra, todo o ministério, todo o serviço que tinha sido confiado a ele se cumprisse.
até o último dia. Querido, se desgaste pelo reino. Não tenha medo de se desgastar pelo reino. Então eu quero aqui começar, aliás, finalizar, para dizer algo aqui muito forte. Eu quero falar sobre o Emanuel, o profeta dos profetas. Todo o Velho Testamento fala de maneira riquíssima a respeito dos profetas, aponta para o Velho Testamento, mas o profeta referência dos nossos dias chama-se Emanuel. A promessa maior está lá em Isaías capítulo 7, vai dizer, e ele vai nascer e vai se chamar Emanuel. Sabe quem é Emanuel? Jesus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Se eu tivesse um filho, se chamaria Emanuel. Eu e Chile já tinha isso no coração há muito tempo. Deus me deu outros filhos de outra forma. Então eu quero ir para o final, dizer duas coisas fortes. Eu posso pedir para o irmão ali tocar o... Esqueci o nome do negócio ali? Sim, para a gente fazer um fecha junto. Deixa eu dizer algo para você, querido. Moisés foi profeta e foi legislador, ou seja, foi aquele profeta que recebia de Deus as leis e trouxe a palavra moral para Israel. Israel, você tem que andar nesse caminho. Israel, você precisa se portar dessa forma. Ele foi profeta, sim, porque tinha uma intimidade com Deus extraordinária, mas ele recebia também uma autoridade da parte de Deus. E ele trazia uma palavra rema, o profético, ele faz isso. Por isso que o último ministério, ou eu poderia dizer assim, o ministério que está sendo restaurado nesses dias, por conta da proclamação da segunda volta de Cristo, é esse ministério profético, essa voz que começa a se manifestar agora, por intermédio da igreja, é a voz que está clamando pela segunda vinda. Você percebe que a unção de Elias é um legado que se transfere por gerações? Você está percebendo o que eu estou pregando? Ou seja, quando João Batista recebe essa unção, ele profetiza e Jesus aparece, ele batiza Jesus. Jesus vem, faz o que faz, morre, ressuscita. Ele é sim o fundador da igreja. Leia o livro de Atos e se apaixone pelo Espírito Santo. Se apaixone pelo profeta Emanuel. Ele pega um pescador, desculpe se tem alguém aqui assim que pesca, eu não sei, mas um homem simples, vou trazer para mim, como eu. E de repente aquele Pedro começa a pregar e 3.000 pessoas se arrependem. E quando eu leio Pedro, mas peraí, em Atos 1, 2 e 3, Pedro começa falando e eles arrependam-se. Uau, é a mesma fala de João Batista. Você entendeu? Quem pegou? A unção foi transferindo. A unção foi é o mesmo Deus, é a mesma unção profética, é a mesma coisa. Uau, é o mesmo fluir. O que acontece? 3.000 pessoas e a igreja começa a explodir. Que fantástico! Que fantástico! Uau! Então Moisés foi profeta e legislador. Atos 3:22 testifica. Davi, rei Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Que homem tremendo Davi foi, sim ou não? Davi foi tremendo, meu Deus do céu, traiu, matou, destruiu a casa dele. Não era para dizer isso, era para dizer outra coisa, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Escute, Davi era profeta e rei, mas ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele acertou tudo, pelo contrário, pelo como ele se comportava quando ele errava. Ele se humilhava diante de Deus. Meu Deus, mas você vai ler a genealogia de Jesus, ele é da casa de Davi. Humildade. Humildade. Você pode prever as suas ações, meus irmãos, mas você não pode prever a sua reação. E é claro que eu me incluo nisso. Eu louvo muito a Deus, porque se tem um atributo de Deus que é maravilhoso, é a onisciência. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando, inclusive o que Davi pensava. Então eu louvo mais a Deus que a minha mulher não tem onisciência. Glória a Deus, porque se ela soubesse o que eu penso, eu estava perdidinho. Mas é engraçado que ela tem uma coisa que é quase isso, né? É uma habilidade terrível, porque olha para mim e diz assim,
Estás pensando o quê? Misericórdia, irmão. E eu, porque sou sábio, né? Eu estou na caixa do nada. Hã? Que o homem tem um negócio de dizer que tem a caixa do nada, né? Sai bem, né, irmão? Agora te devolvi uma moral ali, né? Rapaz do céu, que opressão, cara. Nós não somos bons, irmãos. Davi não era bom. Davi não foi perfeito. Ele assassinou. Ele traiu, ele adulterou. Camarada ruim demais. Não tanto quanto eu, mas ruim demais. Mas era profeta. Isso me faz crer que eu, sendo um homem simples, limitadíssimo, posso viver algo fantástico, Val, em Deus. Fantástico em Deus. E amanhã de manhã e à tarde eu vou contar muita coisa. Né? Vou partilhar, melhor dizer assim, de muita experiência que eu tive com Deus, coisas fantásticas. Da resistência que eu tive no reino espiritual para chegar aqui. Muita guerra espiritual. Mas estou nesse lugar, profetizando às nações. Liberando decretos que sim, 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 você é importante. Você tem propósito. Você tem. Porque quando eu cheguei aqui, você estava tocando aqui. Né? Você tem negócio com ela. Até amanhã talvez Deus fale mais. Entende? Então Emanuel é Jesus, ele era rei, profeta e sacerdote. Ninguém venceu, pronto. Se você gosta de Moisés como eu gosto, acho fantástico. O ministério de Moisés acho tremendo. Cara, Moisés, vamos lá. Entrou na fenda da rocha e disse assim, olha, se tu não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. E Deus diz assim, pô, Moisés, tu é chato. Não, Jesus não falou, Moisés é chato, é eu que estou dizendo. Tá bom, Moisés. É o seguinte, Moisés, se eu passar a minha glória toda, tu vai morrer, tu não vai suportar. Não vai dar para ti. Eu vou deixar você ver as minhas costas. Moisés, sobe aqui nessa rocha, Moisés, fica nessa fenda aqui, nesse buraco. Fenda é um buraco. Eu vou pôr a mão aqui, Moisés, para tu não ver o meu rosto. Quando eu passar, quer dizer, minha glória já passou, você vai ver o meu manto só. Era isso que Deus fez. Davi, é o seguinte, Davi. Davi, tu pecou e escolhe. 3 dias de crise. Os 3 meses de perseguição. Davi disse, caia eu nas tuas mãos, Senhor, porque são muitas as tuas misericórdias e não na mão dos meus inimigos. E o que me impressiona, Deus, tá bom. Dá licença, né? Misericórdia de Deus. Mas nenhum desses homens tremendos, Elias, Eliseu, que eu mencionei, Amós, Eliseu, cara, Ezequiel, Isaías, nenhum desses homens reuniram como Emanuel reuniu ser rei, profeta e sacerdote. Eu quero abrir a sua mente e dizer que o profeta referência dos nossos dias, dos dias da igreja, chama-se Emanuel, o Deus conosco, a saber, Jesus de Nazaré. Uau! Não desprezo o Velho Testamento. Não me entenda mal. A minha teologia é cristocêntrica. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Vou explicar melhor, né? É pegar Jesus como um óculos e colocar o óculos. Opa, Emanuel coube bem aqui. E olhar para as Escrituras e olhar como Jesus olharia. Por isso que eu amo, eu não desprezo nada da palavra. Um dia, as crises, né? Uma pessoa disse assim para mim, mas o Velho Testamento XYZ, eu vivo pelo Novo. Amém? Cada um anda na luz que tem, está lá em Filipenses, cada um anda na revelação que já alcançou. Cara, tá jóia. Nós vamos orar, ele diz, o Senhor é meu pastor. Oh, irmão, só uma coisa assim, com todo respeito, isso é Velho Testamento, é Salmo. A gente começou a brincar e rir, lógico, porque, cara, assim, meio que te decide, né, irmão? Foi legal, a gente é meu amigo, a gente brincou e tal, disse, não dá, sério, não dá mesmo. Vamos se abraçar e tá tudo certo. Sabe por quê? Eu não consigo desprezar nada das Escrituras, porque Jesus é as Escrituras. João, no capítulo 1, diz, ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Você pode ficar de pé comigo?
Eu prometo que mais 40 minutos eu acabo. Não, eu estou brincando, eu estou indo para o final. Querido, né? Deixa eu te dizer algo nessa noite. Emanuel é o profeta referência da nossa geração. Isso, se o louvor quiser ir fazer o que estava programado. Eu nem sei se eu estraguei, eu pedi para você começar. E já está pedido para amanhã também, tá? Para você saber. O Gil disse que eu estava em casa. Estou em casa. E eu quero te dizer uma coisa. Esse rei, profeta e sacerdote habita dentro de você. E eu quero, como Rodrigo, como teu irmão em Cristo, como alguém que ama o reino de Deus, que esse final de semana seja um final de semana de ativação dentro de você. Como eu creio que Ele me ativou um dia. Ele é rei, Filipenses 2:9, Ele tem o nome sobre todo nome. Apocalipse 19, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é profeta. Deuteronômio 18, está aqui o que Moisés falou. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e lhes dirá tudo o que eu tenho e ordenar. Meu Deus! Ele habita em você. E para você não dizer assim, poxa, mas ele veio, ele falou em línguas, eu não entendi, eu vou interpretar para você. Ele quer ativar dentro de você coisas que estavam adormecidas pelo processo que você viveu. Por não entender o tempo, eu não conheço, eu já te vi alguma vez? Nunca te vi? Mas o Senhor manda te dizer que o processo é mais importante do que a chegada. Porque se você não passar pelo processo, a chegada vai tirar você do propósito. Faz sentido isso para você? Deixa eu dizer algo, irmão. Deus quer tirar você de um lugar no reino espiritual nesse final de semana. Eu não sei que lugar você está. Eu só sei que Ele diz para mim, eu quero mover. Desde Blumenau, eu vou mover. Mas Ele é também sacerdote. Escute, Hebreus 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Emanuel que eu estou pregando nessa noite, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém não pecou. Sabe por que Ele é misericordioso e compassivo? Ele conhece a tua luta. Eu não conheço. Eu não entendo as lutas que você passa muitas vezes. Mas eu entendo as minhas. Um dia eu estava orando e pedindo assim, Deus, Senhor, qual é a maior luta que o ser humano passa? E o Espírito Santo assim, aqui Ele está passando agora. Porque para mim, talvez se alguém der um arranhão no meu carro, não vai ser muito danoso para mim. Eu mando pintar e tal, né? Não é bem a minha verdade, né? A irmã amada em Cristo, né? A nossa amada irmã, em algum momento da vida, né? Ela deu aquela arranhadinha, amor, eu dei uma arranhadinha na lateral do carro. Que prova, irmão. Eu dei uma reprovadinha, assim, eu quero já confessar os meus pecados, né? Irmão, fiquei bravo, fiquei bravo. Mas era só uma arranhadinha, né? Tá bom, desci do prédio, moro no apartamento. Irmão, quando eu vi a arranhadinha que a irmã citou, né? Eu digo, então, lembrei do sacerdote que se compadece dos nossos pecados, né? Irmão, eu fiquei mais bravo. Eu levei uns 5 minutos assim para dar uma, né? Aí ela assim, você nem perguntou se eu estou bem. Eu estou vendo que você está bem. Você está em pé na minha frente, vigia na terra. É meu carro que não está bom. Aí Deus assim, não, o que não está bom é o teu coração, o carro se arruma. Foi o que eu quis dizer, Senhor. O Senhor é sacerdote que se compadece, né? Ai, Jesus, como eu preciso morrer, meu Deus. Mas agora, eu estou falando a verdade, tá? Para alguns, bate o carro, manda arrumar, se não prestou, vento, está tudo certo. Para outros é uma crise que demora 6 meses para se recuperar. Para uns, de repente, tem uma questão dentro do seu casamento, é fácil de resolver. Para outros, você leva 1 ano para conseguir arrumar. Você está me entendendo que cada um passa uma crise? Ele se compadece, por isso que ele é sacerdote. Eu quero aplicar essa verdade. Eu quero aplicar.
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Uau! Quando eu li esse texto, Deus trouxe uma luz. E não para de vir revelação mais sobre isso. Até vou escrever sobre isso, preparando um material sobre. Quando eu entendi que Emanuel é o profeta, a referência dos dias da igreja. E eu não estou dizendo com isso que eu tenho toda a revelação profética, por favor. Não vou tocar aqui no manto de nenhum profeta, pastor, de ninguém. Ou muito menos dizer que eu tenho toda a revelação. Pelo contrário, eu tenho um pouquinho. E quem sabe meu pouquinho soma no seu e vai ser tremendo. Vamos se acabar tudo, vai explodir, vai ser tremendo. Mas deixa eu te dizer algo, o Espírito de Cristo que habita em você é o Espírito que testifica. É o Espírito da profecia. Então sim, sim e sim, você vai ser usado por Deus. Muito usado por Deus. Que esse testificar profético comece a se mover na sua vida. Eu quero orar aqui para a gente finalizar. Eu devolver a palavra aqui ao nosso irmão, nosso pastor querido. Pai, vamos orar juntos. Comece a orar, querido. Essa palavra falou ao seu coração, querido? Ai, como eu quero que essa palavra fale ao teu coração. Lembre que é a terça parte da palavra. Eu falei uma terça parte hoje. Amanhã de manhã eu vou falar a segunda terça parte. E à noite eu vou encerrar. Eu não quero dizer para você que você tem que vir às 3, apesar de eu já ter dito. Mas se eu fosse você, eu não deixava de comer e beber. Porque Deus quer derramar algo novo. Nessa família espiritual, nessa cidade, nesse estado e nessa nação. E eu creio com toda a força do meu espírito, do meu entendimento, que essa é uma verdade. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor partilhou verdades nessa noite. O Senhor trouxe parte de um entendimento, parte de uma luz que tu queres trazer para nós nesse tempo. E eu quero pedir, Senhor, Pai, chama alguns que estão aqui e alguns que estão nos vendo e ouvindo nessa madrugada. Deixa dormir não. Não deixa dormir não, Senhor. Chama. Aramandorobashai. Erekanarasu marabashore-kandaramanagashay. Sabe o que eu estou falando em línguas espirituais? Senhor, ativa fogo, fogo, fogo. Eu vejo Ezequiel 37 nessa noite. Começa a ligar. Começa a nascer os 5 ministérios. Reaviva dons. Baranagasharabacaraba. Reativa talentos. Senhor, faz queimar corações nessa noite. Eu te peço, Senhor, começa a mover as pessoas nesse lugar. Pai, aonde chegar essa voz, eu quero pedir algo ao Senhor. Ousadamente, ousadamente, move pessoas para fazer atos proféticos, Pai. Move pessoas. Tira sono. Pai, usa pessoas para dar palavras, para liberar decretos, para falar coisas escondidas no coração. Aramantoroba choroba caraba. Iriba subiarabande quemai. Pai, Espírito Santo, toma pessoas, eu te peço. Encharca com uma unção de falar em línguas espirituais, de interpretações. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Coisas novas em lugares antigos. Abre os olhos espirituais. Cura pessoas. Eu quero orar segundo a unção que o Senhor
me entregou como um general no reino de Deus, que toda a resistência que me resistiu para que eu não estivesse nesse lugar, pega tudo que é teu e volta, volta, volta. Em nome de Jesus. E eu trago existência agora, pela fé, na presença do Deus de Israel, a quem eu sirvo como general de Deus na terra. Recua em nome de Jesus. Escute. Pai, que essas pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo, quando voltar para casa, até chegar aqui amanhã, eu quero pedir algo. Começa a falar com elas, Pai. Amanhã eu vou dar muito testemunho disso, mas eu quero pedir a palavra. Querido, eu quero que você saiba de algo, para você entender o porquê que eu estou orando dessa forma. Deus me deu algo ao meu coração para servir a igreja, para a ativação profética da igreja. É por isso que eu estou orando assim, porque eu estou intencionalmente obedecendo aquilo que Deus me deu a fazer. Então, em nome de Jesus, talvez você se sinta diferente de hoje para amanhã, e é o meu pedido. Como eu quero que você chegue aqui amanhã diferente. Você tendo que parar carro e dar palavra para alguém, você tendo que levar uma semente para alguém, você sonhando com coisas espirituais, em nome de Jesus. Começou a ativação. Lembre, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 palavras, 3 momentos. Não é uma, é uma só em 3 momentos. Começa hoje, mas acaba amanhã. Entenda, existe um derramar. Existe uma liberalidade do céu. Creia nessa verdade. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando, irmãos.